Os conselhos municipais no Brasil, eles nasceram de uma ideia muito poderosa: trazer a voz de quem vive na cidade para o centro das decisões do governo. Mas, e quando essa promessa encontra a realidade do dia a dia? É essa questão que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa frase dita por alguém que viveu essa experiência de perto resume o conflito de forma perfeita, né? De um lado, a promessa da participação popular. Do outro, a prática de ser só mais uma peça na grande máquina do governo. Vamos entender como é que a gente chegou nesse ponto. Para a gente entender o problema de hoje, primeiro a gente precisa voltar na origem de tudo. A ideia por trás dos conselhos é, na sua essência, uma grande aposta na democracia. A gente está falando aqui da Constituição de 1988. O Brasil estava saindo de um longo período de regime militar, buscando reinventar sua democracia. E a ideia era bem clara: o governo não deveria ser só algo que a gente elege de 4 em 4 anos, mas algo que a gente participa. E o nome dessa grande ideia era democracia participativa. A meta era criar canais oficiais, sabe? Para que pessoas comuns pudessem de fato influenciar a gestão da cidade, desde o posto de saúde até as políticas de cultura. E claro, para colocar essa ideia em prática, a Constituição trouxe várias ferramentas. Junto com o referendo e o plebiscito, surgiram os conselhos populares, ou municipais, que seriam o canal permanente para essa participação acontecer no dia a dia. Ok, então vamos dar uma olhada no projeto original. Como é que essa estrutura foi desenhada para funcionar na teoria? Como seria, assim, o conselho ideal? E para deixar isso bem claro, o exemplo do Conselho de Saúde é perfeito. A lei desenha direitinho quem deveria sentar naquela mesa de decisões e, mais importante, com que peso cada voz teria. Olha só que interessante a matemática do poder aqui. 50%, metade de todas as cadeiras, deveriam ser dos usuários do sistema, ou seja, dos cidadãos. A mensagem era para ser bem direta. A voz de quem usa o serviço deveria ser a mais forte de todas. Só que, como a experiência prática nos mostra, a realidade se distanciou bastante desse ideal. Vamos agora colocar lado a lado o que está no papel e o que de fato acontece. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial da nossa conversa. O que foi criado para ser um canal para a voz do povo acabou virando, em muitos casos, um órgão para cumprir formalidades, servindo muito mais aos interesses do governo do que aos da população. E essa citação mata a charada. Muitas vezes, a existência do conselho se torna só um pré-requisito burocrático para a prefeitura poder receber verbas de outras esferas. Quer dizer, ele precisa existir formalmente, mas não precisa necessariamente funcionar de verdade. Ué, mas espera aí. Se a lei dá 50% do poder aos usuários, por que isso não acontece na prática? Vamos analisar agora os obstáculos que acabam minando a função democrática desses conselhos. A análise aponta para uma combinação de 3 problemas centrais que juntos desequilibram totalmente o jogo: a concentração de conhecimento técnico, o controle direto da prefeitura e também os interesses particulares de alguns dos próprios conselheiros. O primeiro obstáculo é o conhecimento. Pensa bem, quem entende dos detalhes técnicos, das leis, do funcionamento da máquina pública? Geralmente são os funcionários de carreira. Eles têm o saber, mas como são subordinados da prefeitura, falta autonomia para desafiar as decisões que vêm de cima. E isso nos leva direto ao segundo obstáculo, a hierarquia. No fim das contas, a verdadeira cadeia de comando mostra que quem manda no conselho não são os membros eleitos, mas o diretor da pasta, que por sua vez responde diretamente ao prefeito. A estrutura do governo acaba se sobrepondo à estrutura democrática do conselho. E para a gente não achar que isso é uma coisa exclusiva da saúde, a experiência no Conselho de Cultura mostra um terceiro obstáculo. Esse é mais ligado às motivações dos próprios representantes da sociedade civil. Pois é, aqui o problema é outro. Representantes que deveriam estar lá para ampliar o debate, para trazer a comunidade para perto, na verdade acabam usando aquele espaço para defender seus próprios projetos ou interesses. Eles não estão ali para fortalecer o coletivo. Então, o que tudo isso nos diz? O diagnóstico é complexo. Mostra um sistema que, apesar de bem intencionado na sua origem, parece que foi capturado pela burocracia e pela política mais tradicional. Esse quadro aqui resume bem o nosso papo. De um lado, a promessa de dar voz ao povo. Do outro, a realidade de ser só uma formalidade. O poder, que deveria ser dos cidadãos, acaba se concentrando no executivo. E o resultado, que deveria ser participação de verdade, vira só um procedimento burocrático. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental que fica no ar. Se os canais que foram criados para participação perdem a força e viram só parte do protocolo, que outros caminhos sobram para que a voz do cidadão possa ser verdadeiramente ouvida?